Estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens neste Evangelho de Marcos. Eu não sei quantas mensagens o Senhor nos permitirá compartilhar com os irmãos ao longo desses próximos domingos ou meses, mas eu gostaria de iniciar hoje, portanto, essa série de mensagens, a partir do capítulo 1, a partir do verso 1. Verifique se ao seu lado alguém sem Bíblia, por favor, compartilhe a sua Bíblia com quem está próximo, para que todos possam acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Que bom. Diz assim a Palavra de Deus: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio de Jordão. A roupa de João era muito interessante, né? Feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava, tinha uma dieta muito interessante também, de gafanhotos e mel silvestre. João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias de suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra e aplicá-la aos nossos corações. Amém. Meus amados, o Evangelho de Marcos é considerado um dos evangelhos sinóticos. Sinóticos porque tem a mesma ótica. Mateus, Marcos e Lucas têm a mesma ótica, têm a mesma lente em termos de visão do ministério de Jesus. Já o Evangelho de João, se você observar, você certamente concluirá que João apresentou o Evangelho com uma outra ótica, né? Os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles trabalham especialmente narrativas a respeito do ministério de Jesus, da vida de Jesus. Lucas narra detalhes, inclusive, a respeito do seu nascimento, a respeito do nascimento de João Batista, provavelmente 6 meses antes do nascimento de Jesus, que veio justamente antes do Senhor. E já o Evangelho de João tem uma outra ótica, tem uma outra perspectiva, narra milagres, mas os milagres de João não são milagres, são sinais. Não são apresentados, melhor dizendo, como milagres, mas são apresentados como sinais. Sinais do poder de Deus, sinais da graça de Deus manifesta ao seu povo. E aqui, então, nós temos o Evangelho de Marcos, o menor deles, menor dos 4. Warren Wiersbe diz que é provável que Marcos tenha sido uma testemunha ocular de muitos acontecimentos sobre os quais ele escreve. Ele vivia em Jerusalém com a sua mãe Maria. Se você for a Atos capítulo 12, você vai encontrar aquele momento em que, primeiramente, Tiago, irmão de João, é morto pela espada de Herodes, e Pedro está preso, aguardando ser morto no dia seguinte. Mas um anjo do Senhor vai até a prisão, liberta Pedro da prisão, o conduz até o lado de fora da prisão e o leva
portanto, até a casa onde a igreja estava reunida. E a igreja estava reunida na casa de quem? De Maria, mãe de Marcos, autor do Evangelho. Este João Marcos. Ele vivia, portanto, em Jerusalém com a sua mãe. Pedro, uma vez que Pedro chama Marcos de filho, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 13, pode ser que tenha levado Marcos a crer em Jesus Cristo. De acordo com as tradições da igreja, Marcos era um intérprete de Pedro, de modo que o Evangelho de Marcos reflete as experiências pessoais e o testemunho vivido ou contado por Simão Pedro. Marcos não registra vários sermões de Jesus, embora nós encontremos algumas das suas parábolas ali, mas o foco de Marcos não está naquilo que Jesus disse, mas naquilo que Jesus fez. Não está nos ensinos, mas sim nos atos de Jesus. O evangelista revela Jesus como servo de Deus, enviado para ministrar a um povo sofrido e para morrer pelos pecados do mundo. Já William Hendrickson afirma que o título que Marcos dá a Jesus, de Salvador, no verso 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, este título de Jesus, Filho de Deus, significa justamente que Ele é o Salvador do mundo, Ele é aquele que viria para salvar o mundo dos seus pecados. É interessante perceber que ele acrescenta Jesus Cristo. Ele não fala apenas Jesus, Salvador, mas Jesus Cristo, e Cristo é o equivalente no grego para Messias, no hebraico, e ambas as palavras significam ungido de Deus, aquele que fora ungido por Deus para salvar a humanidade. Ele indica que aquele que leva esse seu nome foi ungido, portanto, ordenado pelo Espírito Santo, foi separado, comissionado e qualificado como profeta, sacerdote e rei. São 3 ofícios de Jesus, destacados especialmente pelos teólogos da teologia sistemática, para que pudesse cumprir a tarefa de salvar o seu povo para a glória do Deus triuno. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu queria pensar com os irmãos esta manhã, de forma introdutória dos nossos estudos sobre Marcos, exatamente sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia de Deus para a humanidade. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Não é o Evangelho de Marcos, simplesmente, mas é o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia. Jesus Cristo é a boa notícia de Deus para a humanidade. É a melhor notícia de Deus para a humanidade. O Evangelho é uma mensagem de salvação endereçada a um mundo perdido no seu pecado. É a parte mais importante dessa boa notícia não é o que nós devemos fazer, mas sim o que Cristo fez por nós. Ali na cruz do Calvário, no túmulo, deixando aquele túmulo, vencendo a morte, garantindo para mim e para você a nossa redenção, a nossa salvação. Esta é a notícia de que há esperança para o pecador perdido como todos nós. Há esperança para aquele que confia em Jesus, para aquele que deposita a sua fé naquilo que o Senhor Jesus fez no nosso lugar na cruz do Calvário, garantindo a nossa salvação, a nossa redenção. Warren Wiersbe diz que o Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova de que o Filho de Deus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, é a boa nova de que podemos pertencer à família de Deus e um dia viver com Ele no céu. É a boa nova de que há vitória sobre o pecado, podemos sim vencer o pecado, a morte, o inferno e um dia viver eternamente na presença do Senhor no céu. Hernandes Dias Lopes diz que Jesus Cristo é o Evangelho.
Que expressão interessante, né? Jesus é o Evangelho, Jesus é a boa notícia. O Evangelho está centralizado na pessoa de Jesus. O conteúdo do Evangelho é Jesus. Sua vida, sua obra, morte, ressurreição, seu governo, a sua segunda vinda, isso é o Evangelho. E nós precisamos ter as nossas vidas centradas no Evangelho de Jesus, centrados nesta notícia maravilhosa do amor de Deus para com toda a humanidade. O Evangelho é a boa notícia de Deus para a salvação de todo o mundo. Mas este Evangelho exige alguma coisa de mim, de você, quando ouvimos esta notícia, esta boa nova. O Evangelho exige arrependimento. O Evangelho exige arrependimento. Vejam comigo aqui o texto, a partir do verso 2, como está escrito no livro do profeta Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto pregando batismo de quê, irmãos? Batismo de quê, irmãos? Arrependimento. Batismo de arrependimento. E ele continua dizendo: para a remissão de pecados, e toda a Judéia, toda a região da Judéia, todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. O Evangelho exige confissão de pecados. O Evangelho exige arrependimento. João foi designado por Deus para ser o precursor de Jesus, o precursor do Messias, aquele que viria para preparar o caminho para a chegada do Messias. Na antiguidade, antes de um rei visitar uma parte do seu reino, era costume enviar adiante dele um mensageiro para preparar o caminho. O trabalho do mensageiro era providenciar que as estradas fossem reparadas, que não houvesse nenhum buraco na estrada, também preparar as pessoas para que elas estivessem prontas para a chegada do rei, prontas para receber a visita do rei. Ao chamar a nação ao arrependimento, João Batista está preparando o caminho para o Senhor, está anunciando esta palavra de salvação, esta palavra de arrependimento. A mensagem de João Batista foi: arrependei-vos. Jesus, quando começou o seu ministério de pregação, ele começou pregando da mesma forma: arrependei-vos. William Barclay diz que: eis aí, envio ante a tua face o meu mensageiro, que preparará o caminho, o seu caminho. Esta é uma referência a Malaquias, capítulo 3, verso 1. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, verso 1. O mensageiro viria para limpar e purificar a adoração do templo antes que o ungido de Deus aparecesse sobre a terra. Logo, a vinda de Cristo é uma purificação da vida, e o mundo necessitava dessa purificação. E o Evangelho, então, quando chega, ele produz transformação de vida, ele produz mudança de vida, desde as mais simples até as mais complexas, na vida das pessoas, nos seus relacionamentos, nas suas famílias, na sociedade como um todo. Conta-se que quando Billy Graham pregou, certa ocasião, em Louisiana, as vendas de álcool diminuíram em 40% e as vendas de Bíblias aumentaram em 300%. O Evangelho de Jesus produz mudança de vida a partir do arrependimento. Como disse, de maneira muito simples. Como eu me lembro daquela história que certa vez meu pai contou,
de um trabalhador que trabalhava numa obra, pegava às 7 horas da manhã e 9 horas da manhã, um amigo virou para ele e disse assim: rapaz, são 9 horas da manhã e você não falou um palavrão sequer? O que aconteceu com você? Você virou um crente? Virei. Ontem à noite eu fui à igreja e entreguei a minha vida a Jesus. O Evangelho produz mudança de vida, mudança na nossa língua, mudança no nosso temperamento, mudança nos nossos relacionamentos. Sim, ele produz mudança quando nos arrependemos. Como um emissário do rei, João Batista vai adiante do rei, removendo o lixo, os obstáculos do caminho, tapando os buracos da estrada para preparar o caminho para o Rei Jesus chegar. Adolfo Paul disse que João Batista era um mestre de obras na construção de estradas espirituais, preparando o caminho do povo para o Senhor. E Hernandes Dias Lopes faz um destaque bem interessante sobre aquilo que o texto descreve como a atividade de João Batista. Ele aterra os vales. Um vale é uma depressão que separa dois montes. João Batista veio para unir o que estava separado, ele veio para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para restaurar os relacionamentos, para restaurar aqueles que estavam separados uns dos outros. Ele veio para nivelar os montes falam da soberba, do orgulho e da incredulidade. Ele nivela os montes. Esses montes são obstáculos no caminho, assim como o orgulho é um obstáculo para experimentarmos aquilo que Deus tem para nós. Eles precisam ser removidos pelo arado da palavra de Deus. Ele endireita os caminhos tortuosos. Ele endireita as nossas veredas tortas. O caminho torto fala de uma vida dupla, da ausência da integridade. Deus não se contenta com uma aparência, com uma máscara. João Batista veio chamar a nação a uma volta sincera para Deus, mais do que simplesmente uma expressão vazia de religião. E aqui vale a pena destacar que a grande ênfase de Jesus aos seus seguidores foi justamente para que os seus discípulos não fossem meros religiosos como os escribas e fariseus do seu tempo, que se orgulhavam da sua aparência, mas que por dentro eram como que sepulcros caiados, por dentro cheios de impureza, cheios de podridão, por fora bonitos e ornamentados. Às vezes a gente chega em alguns cemitérios, né? E a gente percebe alguns mausoléus assim, um investimento tão grande em granito, não é verdade? Aquele granito daria para botar, de repente, o piso numa casa inteira. Mas por dentro, o que acontece? Só existe decomposição. Jesus trabalhou o tempo todo para que os seus discípulos não fossem como os escribas, fariseus, líderes religiosos do seu tempo, que por fora eram uma coisa, por dentro eram outra, mas que tivessem uma volta sincera para Deus e não uma expressão vazia de religião. Ele aplana os caminhos escabrosos, escabroso é tudo aquilo que está fora do lugar. João Batista veio para colocar as coisas e exortar as pessoas a acertarem suas vidas diante de Deus, e ele veio justamente para pregar o batismo do arrependimento. As pessoas, quando se aproximavam dele e queriam ser batizadas, elas diziam: e agora o que é que nós vamos fazer? Quem roubava, não roube mais. Quem falava mal do irmão, não fale mais. Vocês, soldados, contentem-se com o soldo de vocês, com o salário de vocês. Não venham a extorquir ninguém. Em outras palavras,
João pregava mudança de vida. O batismo ia acompanhado da confissão. Em todo ato de volta a Deus devia haver confissão. William Barclay destaca 3 níveis de confissão, ou confissão a 3 pessoas diferentes. Alguém deve confessar-se a si mesmo, a sua própria consciência. Faz parte da natureza humana fecharmos os olhos ao que não queremos ver. E, sobretudo, por essa razão, fecharmos os olhos aos nossos pecados. Não há ninguém no mundo que nos resulte tão dificilmente enfrentar do que nós mesmos, do que a nossa própria consciência. É o primeiro passo para o arrependimento e para uma correta relação com Deus, admitir o nosso pecado diante da nossa própria consciência. Então, precisamos confessar os nossos pecados a nós mesmos. Precisamos também confessar os nossos pecados àqueles a quem ofendemos. Não valeria muito dizer a Deus que lamentamos o nosso passado, a menos que também procuremos, com as nossas palavras, pedir perdão a todos aqueles a quem ofendemos e machucamos, com palavras e com atitudes. Mas o arrependimento envolve confissão a Deus também. O fim do orgulho é o princípio do perdão. O fim do orgulho é o princípio do perdão. Quando alguém diz pequei, é quando Deus tem a oportunidade de dizer: eu te perdoo, meu filho, eu te perdoo. Arrependimento é conversão, indica mudança radical da mente e do coração. Mudança de mente provoca transformação completa da nossa vida diante de Deus. É interessante perceber, meus amados, que nós nos convertemos para sermos salvos, nós nos arrependemos para sermos salvos e nos arrependemos para sermos santificados. Todos os avivamentos, a história dos grandes avivamentos espirituais que aconteceram ao longo da história do cristianismo, foram marcados por um profundo senso de arrependimento, de confissão de pecados, de quebrantamento diante de Deus. Pessoas que já haviam entregue suas vidas a Jesus, mas não haviam entregue alguns pecados, mas que durante anos talvez acalentassem, alimentassem alguns pecados, que bloqueavam o seu relacionamento com Deus, como todo pecado bloqueia a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Nós nos arrependemos para sermos salvos, mas precisamos desse arrependimento também, desse quebrantamento também, para sermos santificados. O arrependimento é certamente um elemento básico da conversão e para o perdão de todos os pecados. O arrependimento abre a porta para a mudança que somente Deus pode operar em nós. Não há transformação de vida sem arrependimento. Richard Roberts afirmou que a primeira palavra do Evangelho não é amor. A primeira palavra do Evangelho não é também graça. A primeira palavra do Evangelho é arrepender-se. De Mateus a Apocalipse, arrependimento mostrou-se um tema imprescindível, indispensável e se manteve em primeiro plano na mensagem do Evangelho. O Evangelho implica arrependimento. E para nos arrependermos, nós precisamos ter uma consciência muito afinada com Deus, para termos discernimento espiritual dos nossos erros. De outra forma, viveremos alienados do plano de Deus, do propósito do Senhor para nós. Jamais conseguiremos reconhecer os nossos erros, os nossos pecados diante do Senhor e confessá-los. A mensagem de João Batista, de acordo com Mateus e de acordo com Lucas, esses dois evangelistas acrescentam algo a mais, um ingrediente a mais na mensagem de João Batista. João Batista disse, de acordo com Lucas 3, verso 8,
produzam frutos dignos de arrependimento. Assim como uma árvore que produz frutos, produzam frutos de arrependimento. De que maneira as pessoas vão perceber que de fato nos arrependemos dos nossos pecados? Não adianta dizer que nos arrependemos se continuamos a praticar as mesmas coisas. Não adianta dizer ao mundo que nascemos de novo se o nosso estilo de vida, o nosso jeito de ser, a nossa maneira de lidar com as pessoas, as palavras que saem da nossa boca são iguais às de todos os que não conhecem a Cristo, todos os que não tiveram ainda um encontro transformador de suas vidas com Jesus. Produzam frutos dignos de arrependimento. Quais são os frutos dignos de arrependimento? Quais são os frutos que demonstram ao mundo, e especialmente às pessoas que convivem conosco, que de fato nós nos arrependemos dos nossos pecados? Que Jesus transformou a nossa vida. E quantas vezes, meus irmãos, parece que nós nos contentamos com pouco. E Deus consegue, parece que, transformar algumas áreas da nossa vida, mas outras não. Outras são intocáveis. Nós queremos que continuem do jeito que estão. São intocáveis. São aqueles pecados alimentados pela nossa consciência, que nos diz o tempo todo: o que tem? O que tem fazer isso? O que tem fazer aquilo? Todo mundo faz. Quem é que não faz? Qual o problema de você fazer isso, de você fazer aquilo? Olhe para o seu lado, você vai encontrar pessoas piores do que você. João Batista afirma que as multidões, os publicanos, os cobradores de impostos, que cobravam além do que era devido, os soldados, todos eles deveriam viver acima dos seus próprios interesses, deveriam repartir a sua roupa, a sua comida, deveriam ser justos na cobrança dos impostos, não deveriam maltratar os outros, não deveriam mentir, não deveriam roubar, não deveriam furtar. Arrependimento acontece quando reconhecemos os nossos caminhos tortos. João Batista pregava: endireitem as veredas de vocês, endireitem os caminhos de vocês. Se não reconhecermos os nossos caminhos tortos, dificilmente conseguiremos endireitá-los. Não há como nos arrependermos se não reconhecermos os nossos pecados. Se não reconhecermos os nossos caminhos tortos, não vamos conseguir endireitá-los. Não podemos esquecer que, se nos arrependermos, Deus estará conosco nesse processo, para endireitar a nossa vida. Há uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento. Remorso é uma simples tristeza que você tem, talvez até você chore por um erro cometido, mas continua fazendo, continua cometendo. Você chora, pranteia, se angustia, mas continua fazendo a mesma coisa. Arrependimento não. Arrependimento, você está indo para Olinda, querendo chegar em Boa Viagem, mas aí você descobre: não, o caminho não é esse. Aí você dá meia volta, passa ali em frente ao Tacaruna e olha, volta e pega o caminho de Boa Viagem. Arrependimento é meia volta, é mudança de vida, é mudança de caminho. É dessa forma que Deus endireita as nossas veredas tortuosas, os nossos caminhos tortos.
É Deus quem endireita os nossos caminhos, é Deus quem corrige o nosso caráter, é Deus quem muda a nossa visão de futuro, muda as nossas preferências, os nossos gostos, os nossos hábitos, muda o nosso coração. Limpa o nosso coração e transforma o nosso coração. João Batista pregou o batismo do arrependimento. A essência do Evangelho de Jesus é o arrependimento. E esse Evangelho é o Evangelho que deve ser proclamado. É muito interessante perceber onde João Batista pregava. Ele não pregava nas cidades, ele pregava no deserto. A princípio deve ter sido estranho. Talvez ele pregasse simplesmente para os cactos. Talvez ele pregasse simplesmente para alguns animais que passassem lá pelo deserto. Mas, de repente, as multidões saíram da cidade e foram para o deserto ouvir aquela voz que clamava no deserto. Começaram a ir para o deserto ouvir aquela voz que clamava ali. Saíam de suas casas, saíam de seus aposentos para ouvir um pregador. Pregaram uma mensagem nada agradável. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Faz parte da mensagem de João Batista. Os desertos têm muitas víboras, muitas serpentes, que diante do fogo elas fogem, elas correm. Não comecem a dizer que vocês são filhos de Abraão, e por isso vocês estão salvos, vocês estão garantidos, porque Deus pode fazer até que essas pedras se transformem em filhos de Abraão. Produzam frutos dignos de arrependimento, provem com suas vidas, com seus valores, com as suas atitudes, com os seus relacionamentos, pela forma como vocês vivem e tratam uns aos outros, que de fato vocês se arrependeram, que de fato vocês deram meia volta, que de fato vocês endireitaram seus caminhos tortuosos. João pregou no deserto, na região da Judéia. O deserto onde João ministrou é uma região erma, ao longo da costa oeste do Mar Morto. De maneira simbólica, João estava dizendo às pessoas que a vida delas era um deserto espiritual, muito pior do que o deserto físico no qual seus ancestrais vagaram por 40 anos. E detalhe, os ancestrais do povo de Israel, à época de João Batista, os ancestrais daquele povo haviam morrido, perecido no deserto. Por quê? Por que uma geração inteira precisou morrer no deserto? Por que uma geração inteira foi privada de tomar posse da terra prometida? Deus disse, somente os filhos de vocês, que vocês disseram que iam morrer nesse deserto, sim, os filhos de vocês de 20 anos para baixo, somente eles vão entrar na terra prometida. E Deus fez com que o povo passasse 40 anos dando voltas no deserto, até que uma geração inteira fosse sepultada naquele deserto. Por quê? Porque não se arrependeu. Porque não se arrependeu dos seus pecados. Foi preciso uma geração inteira ser sepultada no deserto para que uma nova geração liderada por Josué e Calebe, os únicos herdeiros da antiga geração, entrassem na terra prometida e tomassem posse daquela herança. João Batista pregou no deserto e nós
precisamos pregar esse Evangelho. Precisamos pregar este Evangelho de Jesus. Este Evangelho que exige arrependimento, mudança de vida. Este Evangelho que não espera que sejamos meros membros de igreja, acomodados ao fato de termos o nosso nome num hall de membros, mas este Evangelho que exige de mim e de você arrependimento. Este Evangelho precisa ser proclamado, porque esse Evangelho é o Evangelho da esperança. Há esperança para quem se arrepende. Há esperança para mim e para você quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando confessamos os nossos pecados. Há esperança porque Jesus levou sobre si os nossos pecados na cruz e garantiu a nossa redenção, o nosso perdão. Há perdão para nós em Jesus. Então, proclamemos esse Evangelho. Proclamemos este Evangelho com a nossa própria vida. Proclamemos este Evangelho, vivendo este Evangelho. Nós estamos iniciando o estudo do Evangelho segundo escreveu Marcos. Hoje, as pessoas estão lendo o Evangelho segundo eu e você vivemos. As pessoas terão acesso ao Evangelho através da nossa vida. Nós estamos aqui hoje vivendo este Evangelho, e na medida em que vivemos, as pessoas vão lendo o Evangelho, vão tendo a oportunidade de fazer uma leitura de quem é Jesus e do que é essa boa notícia de Deus para a humanidade. Deus quer usar a mim e a você, a nossa vida, onde quer que estejamos, onde quer que Ele tenha nos colocado, no nosso local de trabalho, na vizinhança, na escola, na academia, na família. Ele deseja que nós vivamos este Evangelho, as pessoas leiam o Evangelho segundo nós, e que nós sejamos um retrato fiel deste Evangelho de Jesus para o mundo, na nossa geração. Este é o Evangelho de Jesus, a boa notícia para toda a humanidade, a qual exige arrependimento e frutos de arrependimento. Esse Evangelho deve ser proclamado por cada um de nós. Esta igreja tem pregado, tem proclamado este Evangelho por mais de 100 anos seguidos. Ela existe para cumprir esta missão de proclamar este Evangelho. Unamo-nos, meus amados, em torno desta missão. Deixemos de lado qualquer coisa que nos distraia, que nos faça perder o foco da missão que o Senhor nos confiou. Sejamos hoje vozes para este mundo, assim como João foi uma voz no deserto, que nós sejamos uma voz na cidade, que nós sejamos uma voz no campo, que nós sejamos uma voz no trabalho, que nós sejamos uma voz em qualquer canto, como precisamos de vozes proféticas como a voz de João Batista nas universidades de hoje. Como precisamos hoje de vozes proféticas que se levantem para proferir a palavra de Deus dentro das famílias, dentro dos lares, levando uma palavra de paz, de esperança, de perdão, de salvação, que só existe na pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos amou e que deixou o seu trono de glória para vir a este mundo, se importou comigo e com você, viu a nossa miséria, viu o nosso estado de perdição humana e veio ao nosso encontro para nos resgatar para Deus. Este é Jesus e este é o Evangelho de Jesus. Ele é o único caminho para Deus, mas é também o caminho de Deus até nós. Por meio dele, Deus veio até nós para nos salvar e nos resgatar para Ele.
Esta é a boa notícia que Deus tem para o mundo. Ela exige arrependimento e frutos de arrependimento. Não um mero remorso, mas mudança de vida. Mudança dos caminhos tortuosos. E este Evangelho precisa ser anunciado, precisa ser proclamado. Que Ele faça, que o nosso Deus faça de mim, de você, de cada um de nós, vozes no deserto, na cidade, no campo, na academia, nas faculdades, nas escolas, nas repartições públicas, nas empresas, nas fábricas, onde quer que sejamos vozes que anunciem o Evangelho de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar. A primeira palavra do Evangelho não é amor, não é graça, é arrependimento. Nós nos arrependemos para sermos salvos, nos arrependemos também para sermos santificados. As multidões iam a João para confessar os seus pecados e serem batizadas com o batismo do arrependimento. Quero encorajar você agora diante de Deus a derramar o seu coração diante do Senhor. E pedir a Deus: Senhor, dá-me discernimento dos meus erros. Existe alguma área da minha vida que tem sido intocável, que eu não tenho permitido o toque do Senhor, o toque do Teu Espírito? Você pode confessar os seus pecados ao Senhor neste momento. Você pode dizer: perdoa-me, Senhor. Perdoa-me. Você pode pedir: Senhor, dá-me discernimento dos meus erros, daqueles pecados que me são ocultos, que eu ainda nem percebi. Daquela maldade inerente à minha natureza humana, que está ali sorrateira debaixo do tapete, e eu tenho guardado. Limpa isso de mim, Senhor. Retira isso do meu coração. Purifica o meu ser.